Provérbios capítulo 1. O princípio da sabedoria. Nota de rodapé 1. Jafar Sadek, considerado pela tradição muçulmana xiita como um de seus santos mais destacados, encontrou-se com um religioso ocidental e lhe perguntou: quem pode ser considerado sábio? Depois de pensar um pouco, o religioso lhe disse: aquele que pode distinguir entre o bem e o mal. Ao que replicou o mestre xiita: então, até mesmo um macaco pode ser considerado sábio, pois que é capaz de discernir entre o que é bom e ruim para ele. Entretanto, a palavra de Deus nos garante que a amorosa, sincera e reverente devoção a Deus, expressão aqui traduzida por temor, é a lei magna e princípio fundamental de todo saber. Versículo 7 deste capítulo. A sabedoria divina de Salomão, sua profícua produção literária de provérbios e cânticos em louvor ao Senhor Deus, são citados em 1 Reis capítulo 4, versículo 32, Eclesiastes capítulo 1, versículo 1, Cânticos, o Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 1, Provérbios 10, 1, Provérbios 25, versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria. Nota de rodapé 2. Sabedoria é a palavra-chave nesta obra canônica e ocorre mais de 40 vezes em todo o livro. Seu significado inclui a ideia de aplicar a inteligência divina nas ideias e práticas humanas cotidianas. O livro dos Provérbios é uma convocação para um viver sadio e bem-sucedido, em harmonia com os justos e imutáveis desígnios de Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 13 e 14, Provérbios capítulo 4, versículo 5. Jesus Cristo, Messias, é a expressão exata da sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, Colossenses 2, 3. Para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso. Para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Nota de rodapé 3. A palavra aqui traduzida por prudência no original hebraico é uma expressão tão forte que, na literatura hebraica, fora do cânon bíblico, é normalmente usada com conotação negativa de ardil ou astúcia. Gênesis 3:1, Jó 5:13. Os simples ou inexperientes são expressões e seus sinônimos que aparecem no texto bíblico mais de 15 vezes, sempre com o propósito de se referir às pessoas que se deixam influenciar facilmente, os incautos, ingênuos, inseguros ou de personalidade fraca, alguns devido à pouca experiência com a vida e nos relacionamentos humanos e à dificuldade em dominar suas vontades. Provérbios 9, versículo 4, versículo 16, Salmo 19, versículo 7. A King James, essa tradução de 1611, traduz esse versículo assim: Togieu subtilte subtitle to begin subtitle to the simply to the young man knowledge and discretion. Para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo o sábio que lhes der ouvidos aumentará em muito seu entendimento. E quem tem discernimento obterá clara orientação para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Nota de rodapé 4, versículo 7 deste capítulo, resume o tema da obra, o temor do Senhor, que é a maneira
bíblica hebraica original de se referir à plena, alegre e amorosa submissão do ser humano ao seu Criador e Pai, Deus Yahvé, a quem, como súditos celestes, devemos honra e a cuja palavra devemos obediência. Provérbios 9, versículo 10, Provérbios 31, 30, Jó 28, 28, Salmo 2, 11, Salmo 111, 10, Isaías 12, 6, Eclesiastes 12, 13, Malaquias 1, 14. Em contraposição, temos a figura do insensato, expressão cujo sentido mais amplo e dramático refere-se ao louco, não exatamente ao doente mental, mas especialmente ao tolo, aquele que diante da verdade e da vida prefere a mentira e a morte. Versículo 12 deste capítulo. João, capítulo 1, do versículo 9 ao 12, Provérbios 5, 12, Provérbios 12, 1, Provérbios 23, Provérbios 28, 26, Provérbios 29, 11, Salmo 14, versículo 1. Advertências contra as seduções. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não menosprezes o ensino de tua mãe. Nota JP 5. Na prática diária da vida hebraica, especialmente nos tempos antigos, o pai e a mãe são os primeiros e melhores mestres que um ser humano pode ter. É um privilégio, particularmente nos primeiros anos de vida. Por isso, é comum no Oriente os mestres tratarem seus alunos como filhos. Provérbios capítulo 6, versículo 20. A King James de 1611 traduz: "My son, hear the instruction of the father, and forsake not the law of the mother." Não despreze a lei da tua mãe, nem a instrução do seu pai. Meu filho, my son, pois eles formarão uma coroa de bênçãos para a tua cabeça e colar de honra para o teu pescoço. Filho meu, se pessoas perversas tentarem seduzir-te, não o permitas. Se te convidarem, vem conosco, embosquemo-nos para assaltar e matar alguém, espreitemos o incauto, ainda que apenas por diversão. Traguemo-los vivos, como a sepultura engole os mortos, vamos destruí-los por completo. Como são aniquilados os que descem a cova, encontraremos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com tudo o que roubaremos, tudo o que roubarmos. Nota de rodapé 6. O poder e o prazer são tentáculos do deus dinheiro, Mamon, que desde a mais tenra idade procuram seduzir e manipular os tolos e volúveis. Pessoas cujo egoísmo não lhes permite resistir aos encantos e prazeres do poder, seja qual for o preço a pagar, que estão prontas a derramar sangue inocente para obter seus intentos sórdidos. Versículo 13, versículo 19 deste capítulo. Provérbios 3, versículo 14 ao 16, Provérbios 5, do versículo 1 ao 6, Provérbios 6, versículo 24, Provérbios 7, 5, Provérbios 16, 16, Jó, capítulo 28, do versículo 12 até o versículo 19, Mateus 6, 24. Junta-te ao nosso bando, dividiremos em partes iguais o resultado de tudo que roubarmos, tudo que tomarmos. Filho meu, não sigas pelo caminho desse tipo de gente. Afasta os teus pés para longe das veredas que eles seguem. Nota de rodapé 7. O caminho do adúltero, não apenas sexual, mas toda alteração da verdade e justiça, é ilusório, aparentemente interessante, sedutor, prazeroso, mas conduz invariavelmente a dois resultados. Produz muito mal
às outras pessoas, versículo 16 deste capítulo, e aos próprios incautos. Versículo 17 até o 19 deste capítulo. Pois os pés deles se precipitam para o mal e correm para derramar sangue. Assim como é inútil entender a rede de caça se as aves te observam. Nota de rodapé 8. Assim como é inútil colocar e estender a rede de caça se as aves te observam. Nota de rodapé 8. Uma alusão ao antigo adágio oriental: a ave experiente e suculenta não cai em laços simples. Os caçadores corruptores e mal intencionados frequentemente caem em suas próprias armadilhas emboscadas, versículo 11. É só uma questão de tempo. Salmos 7:15, Provérbios 26:27, Eclesiastes 10:8. Da mesma maneira, essas pessoas não percebem que armam cilada contra a própria vida. Constroem emboscadas para sua própria destruição. Tal é a verdade de todo ganancioso, e a ambição pelo lucro ilícito conduz o insensato à ruína. Exortação à sabedoria. A sabedoria clama em alta voz pelas ruas, proclama nas praças públicas, nota de rodapé 9. Salomão é dirigido por Deus para personificar a sabedoria, trazendo referência à própria pessoa de Jesus Cristo, que promete conceder o Espírito, o seu Espírito, versículo 23, mediante oração invocatória de aceitação da graça, versículo 28. Adverte todos aqueles que zombam e desdenham da sua palavra, mas promete a paz e a felicidade aos que o aceitam de coração sincero. Versículo 32, versículo 33 deste capítulo e Mateus 5:6. A sabedoria clama em alta voz pelas ruas, proclama nas praças públicas, brada do alto dos muros, a entrada das portas da cidade profere em alta voz o seu discurso. Até quando, ó insensatos, amareis a insensatez? E vós, zombadores, até quando tereis prazer na zombaria? E vós, descontrolados, até quando desprezareis o conhecimento? Convertei-vos, pois, à minha exortação. Eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito, e vos revelarei as minhas palavras. Nota J.P. 10. Ainda é tempo de o arrogante, presunçoso, insensível, avarento, hedonista e egoísta se render humildemente aos pés de Cristo e receber a graça salvadora de Deus. Há uma fonte de refrigério de alma e sabedoria jorrando ininterruptamente à disposição de todas as pessoas da terra, Provérbios 18:4. Contudo, chegará o momento em que essa fonte cessará de jorrar na terra e o derradeiro juízo terá início, sem clemência. Versículo 24 deste capítulo. Isaías 1:4, Isaías 5:24, Mateus 23:37. Contudo, visto que vos provoquei ao arrependimento e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Em vez disso, rejeitastes todo o meu conselho e não aceitastes a minha repreensão. Eu, de minha parte, zombarei da vossa desgraça. Me rirei quando o terror se abater sobre vós. Nota J.P. 11. Este verso não deve ser compreendido como uma atitude simplesmente vingativa ou possivelmente descontrolada de Deus, mas como uma reprodução da exultação humana frente ao glorioso momento de sua redenção, depois de tanto tempo passado sob as tentações, a exploração e zombaria daqueles que se acham imbatíveis, autossuficientes e rebeldes contra Deus, seus servos e seus princípios. O sábio poeta retrata a alegria do justo que finalmente vê com satisfação o mal ser definitivamente destruído. Deus dará sua resposta aos reis da terra que usurparam seus poderes e imaginaram ser iguais à divindade. Provérbios 6, do versículo 12 até o versículo 15.
Salmo 2:4. Em vindo o flagelo como uma tempestade sobre vós, e vindo a vossa completa perdição como furacão, quando a aflição e a dor vos desesperarem. Então suplicarão minha atenção, entretanto não vos responderei. Buscar-me-ão, porém, não me hão de encontrar, porquanto desprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Eterno, o Senhor. Não desejaram receber o meu conselho e foram indiferentes à minha advertência. Portanto, comerão do fruto de suas decisões e atitudes, e se fartarão de suas próprias elucubrações inúteis. Nota de rodapé 12. É comum as pessoas clamarem diante de um perigo, grave acidente ou catástrofe. Oh, meu Deus! Todavia, no instante preciso em que o dia do Senhor chegar, e com ele o grande e derradeiro juízo, não adiantarão expressões de arrependimento? Súplicas por perdão e misericórdia, versículo 20, versículo 27 deste capítulo, Provérbios 18, 20, Provérbios 31, 31, Isaías 3:10. Portanto, tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Pois a imprudência dos nécios os matará, e o falso bem-estar dos insensatos os levará à destruição. Mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Nota de rodapé 13. Os tolos seguirão suas próprias e mais obscuras vontades rumo à destruição. O sábio andará na companhia do Espírito de Deus e jamais se arrependerá. Ainda que passe por crises e momentos de aflição, reinará em triunfo, paz e felicidade sobre a terra. Isaías 32, versículo 9, versículo 18, Ezequiel 34, 27, Amós 6:1, Sofonias capítulo 1, versículo 12. Espero que tenha sido um momento agradável e proveitoso. Se Deus quiser, amanhã, capítulo 2 de Provérbios. Deus abençoe você e sua família. Tenha todos um maravilhoso dia. Fé e tulipas, só lhe deu glória. Amém.